Boa tarde, meu nome é Maria Inês Rodrigues Freitas, sou professora pela Pontífice Universidade Católica do Paraná, Curitiba, Brasil. Trabalho como docente de português na carreira de línguas estrangeiras da Universidade Pedagógica Experimental Libertador, UPEL Maracai, e como docente de PLE no programa piloto da Rede Camões para as escolas de ensino médio, secundário e primário do estado Aragua. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as aulas virtuais. Quero aproveitar um momento para agradecer o professor Henrique de Sá pela maravilhosa oportunidade de participar nestas primeiras jornadas de formação e treinamento para futuros professores de PLE, e também ao Dr. Rainer Souza, os professores Ricardo Tavares e Namília Espinosa, e as minhas colegas na rede, professora Silvia Pascoal e Anabel Pereira. A todos vocês, futuros professores e professores em exercício que estão do outro lado da tela, dou uma calorosa bem-vinda, esperando, desejando que esse pequeno esforço seja de grande utilidade a todos vocês. Hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre as aulas digitais no ensino secundário, com o Google Classroom e outras alternativas. Eu quero esclarecer que o objetivo desta aula não é o treinamento do professor numa plataforma específica no ensino à distância, modalidade de ensino à distância. Trata-se de uma reflexão de levar o futuro professor e o professor em exercício para uma reflexão sobre as técnicas digitais, uma análise autocrítica, essa análise autocrítica que sempre devemos ter nós professores, em relação ao processo de ensino-aprendizagem, no nosso próprio papel no processo de ensino-aprendizagem. O objetivo é levá-los a uma reflexão, a um treinamento, a observar opções dentro do seu próprio estilo, porque cada professor tem um estilo, uma personalidade, e a procurar alternativas. Esse é o objetivo da palestra de hoje. Dito isto, vamos dar uma olhada no conteúdo. Vamos trabalhar com aula virtual, conceito e importância. Vamos falar um pouco de didática, porque a didática é muito importante. Como disse o Dr. Rainer, a planificação é vital, é primordial. O planejamento em educação deve ser o primeiro passo na nossa aula. Vamos referir-nos à educação à distância, às modalidades e-learning, be-learning, m-learning, o que significa as plataformas e ferramentas, os recursos que são utilizados nesse tipo de educação, nessa modalidade de educação, as famosas TICs, e um conceito novo que está tendo muito sucesso agora, todo mundo fala sobre a gamificação, forma parte dos recursos na educação à distância, mas também na educação presencial. E eu vou partilhar com vocês um pouquinho da minha experiência no projeto piloto e com Google Classroom, para finalmente concluir. Começamos com a aula virtual. O que significa? É uma modalidade educativa que é
usa recursos digitais. Aproveita nas formas tradicionais de educação, aproveita os recursos digitais. Consiste no espaço onde são realizadas formas de trabalho colaborativo, usando os recursos da NET. As aulas virtuais deram passo às salas de aula virtuais. São conceitos um pouquinho diferentes. E a sala de aula virtual é um ambiente digital onde os alunos adquirem um conhecimento. E esse ambiente digital, por isso que é um ambiente digital, esse ambiente digital é acessado por meio da internet. E ele recebe o nome de Ambiente Virtual de Aprendizagem, ou seja, AVA pelas siglas. Temos a modalidade de aula virtual e a sala de aula virtual, onde acontece o conhecimento. Mas eu deixo uma reflexão para todos nós. Como gestionar à distância o ensino de uma língua que requer da compreensão, produção e articulação de sons num país de fala castelhana, uma língua castelhana que tem a mesma origem que o português e que é, entre aspas, é semelhante, com todas essas dificuldades. Em aula presencial, em sala de aula, o professor trabalha a compreensão auditiva, a oralidade, a compreensão escrita. O professor trabalha a dicção, a pronúncia. Como fazê-lo, como trabalhar, que são tão importantes, são vitais no ensino de uma língua qualquer, e como trabalhá-lo à distância, como gestionar esse ensino à distância. Vamos pensar, vamos refletir um pouquinho sobre isso. A primeira coisa é pensar, estar cientes de que cada aluno é único e tem uma realidade de vida única. E, portanto, a sua aprendizagem vai estar extremamente relacionada e influenciada por essa unicidade. E essa unicidade se reflete e afeta a sala de aula, transformando-a numa sala de aula heterogênea. Então, nós temos uma sala de aula heterogênea. Essa é a primeira coisa que nós devemos pensar. Portanto, as estratégias e os conteúdos a serem desenvolvidos pelo professor devem considerar, olha aqui, considerar essas diferenças individuais, essa diferença na realidade, essa realidade única de cada um deles, e muitas vezes a diversidade de perfis linguísticos. Porque numa aula de PLE, eu posso ter um luso-descendente, no caso, mas eu posso ter uma pessoa que fale outra língua, um aluno que fale outra língua, como aconteceu conosco. Tudo isso deve ser considerado a fim de que os objetivos da nossa aula sejam atingidos e haja sucesso na aprendizagem, que é o que todos nós procuramos. No ensino à distância, a realidade de cada um é diferente. Cada pessoa, cada aluno tem uma motivação diferente. No ensino secundário, o currículo é desenhado pela escola, pelas autoridades do país.
E o aluno, muitas vezes, ou no ensino secundário, sempre, o aluno, ele não pode escolher o que ele vai estudar. Então, é obrigado a receber determinadas matérias. Muitas vezes ele não gosta. São adolescentes, não gostam da exposição, da obrigação. E isso, então, estudar a matéria é comum. Todos devem estudar essa matéria. Mas a motivação no desenvolvimento da mesma, ou para o desenvolvimento da mesma, é única. Cada um deles tem uma motivação diferente, uma realidade de vida diferente, diferenças individuais, habilidades distintas. Então, alguns estudarão porque gostam, ou porque chama atenção, ou porque são lusodescendentes e querem valorizar as suas raízes, outros porque são muito competitivos, outros porque querem manter o recorde de qualificações, outros porque estão acostumados a ter boas notas, outros simplesmente não gostam, e outros porque não querem. Então, tudo isso, ou, além disso, outros porque não se sentem capazes de aprender línguas. Então, tudo isso deve ser considerado pelo professor. Como dizia o doutor Rainer Souza e o professor Henrique de Sá nas suas palestras, como eles diziam, a planificação deve considerar tudo isso, deve considerar essa realidade. Então, a didática entra em todo este panorama. O que é a didática? A didática é a arte de ensinar. A didática é uma disciplina que regula, mede e cria condições e estratégias para efetivar esse processo de ensino-aprendizagem. E é muito importante considerar a didática. Nós devemos planificar, nós devemos estudar e nós devemos adaptar todas as estratégias a o que, o quem, para quem, onde, como e quando. Domingo Contreras, em 1990, disse que tratava-se de uma disciplina que explica os processos de ensino-aprendizagem. Quando o professor conhece o processo, ele tem a capacidade de criar ou de estabelecer objetivos cônsonos com as estratégias. E as estratégias relacionadas com os objetivos, para conseguir uma mudança de comportamento que se deseja. Já um pouco antes, em 1978, Klingberg estabeleceu a didática como uma disciplina científica, isto é, ela pode ser medida, e que as relações regulares entre o ato de ensinar e a aprendizagem são medidas. Isso é verdade. Com a globalização e a evolução do mundo, a globalização e a informatização, as pessoas perceberam que fora das suas fronteiras, elas tinham possibilidades e oportunidades de serem formadas e de melhorar a qualidade de vida em vários aspectos, econômico, social, cultural, educacional. E com a criação, por exemplo, com a criação da União Europeia, as pessoas começaram a sair para outros países. Perceberam
que nem todos os países falavam a mesma língua e elas foram obrigadas, para manter a coesão social e para poder sobreviver e comunicar-se, elas foram obrigadas a aprender a língua do país. Não, por exemplo, uma pessoa que mora na Estônia, um estônio fala estônio e vai trabalhar ou vai estudar na Finlândia, e na Finlândia a língua oficial é finlandês. E quem fala estônio, muitas pessoas que falam estônio não falam finlandês, então são obrigadas a falar nessa língua, mas também o inglês. Isso fez com que a aprendizagem de línguas cobrasse maior importância. E surgiu, como a didática geral é uma disciplina que está em constante movimento, e a educação está em constante movimento, deu pé para o estabelecimento, a criação, o surgimento da didática de línguas estrangeiras, ou didática de línguas que nós vamos chamar de DL pelas siglas, que não é mais que um conjunto de métodos que permitem ao professor aperfeiçoar processos de aprendizagem de uma língua estrangeira. Estamos falando de uma língua estrangeira, não de uma língua materna, estamos falando de uma língua estrangeira. A didática de línguas apresenta esses métodos, levanta o inventário da sua situação atual e ela lança luzes sobre uma atividade de ensino que não é alheia à realidade pessoal do aluno e à realidade do mundo em que vive. Em outras palavras, a didática de línguas apresenta os métodos, sugerindo ao professor as atividades para aprimorar o ensino de uma língua de acordo com a realidade desse aluno, a realidade pessoal e a realidade do mundo no qual ele vive. Então, ela adapta os processos para o objetivo do aluno ao aprender essa língua. Pode ser trabalho, pode ser estudos, ou que simplesmente pode ser modo de vida. Por isso é que é muito importante considerar. Como eu disse anteriormente, falei da globalização, da informatização, que estão sempre avançando, em constante avanço. A aprendizagem de línguas é incentivada como um meio de coesão social. Isso quer dizer que a globalização e a informatização afetam o aprendizado das línguas, que há esse fenômeno e que, nesse fenômeno, as línguas desempenham um papel fundamental. Então, é uma relação recíproca. A DL, para Isabel Alarcão, em 2010, é uma disciplina com algumas características que eu ressaltei aqui, e que são ser seletiva, prospectiva, projetiva, interativa, integradora, formativa e transformadora. Ou seja, que a didática de línguas está em constante evolução e que a globalização influi nela e por causa disso, ela deixou de ter uma visão de certa maneira inflexível, rígida, para passar a um caráter de intervenção que está centrado nos problemas reais observados em sala de aula. Ou seja, ela é viva e estabelece uma relação recíproca entre professor e aluno. O peso, parte do peso da aprendizagem passa ao aluno
e se estabelece uma parceria entre aluno e professor. Não são parceiros, porque a figura do professor continua, porque ele é um guia, ele é um instrutor, ele tem maior experiência, mas ele aprende do aluno, o aluno aprende dele, eles trabalham junto, em conjunto, um ao lado do outro. O que beneficia a aprendizagem. O aluno passa a ser responsável, a ter uma carga de responsabilidade pelo próprio processo de ensino-aprendizagem, pela própria aprendizagem. E acompanha o professor. A educação à distância, ela está baseada na didática. Ela deve estar baseada na didática. E a educação à distância de uma língua estrangeira, no caso, PLE, português como língua estrangeira, está baseada, deve estar baseada na didática, e na didática de línguas. Para o imaginário, em 2019, a educação à distância consistia no sistema de ensino-aprendizagem desenvolvido em forma parcial ou total através das tecnologias de informação e comunicação, as TIC, que muitos de vocês devem ter ouvido falar, sob um esquema bidirecional entre professor e alunos, ou seja, essa relação recíproca da qual falávamos anteriormente. Para muitos, e por ali eu ouvi uma declaração de algumas pessoas que tinham descoberto educação à distância, a palavra foi inventado, que tinham inventado a educação à distância e neste ano, 2020, por causa da pandemia da Covid-19, não é bem certo, porque a origem da educação à distância data do século XIX e ela tomou auge no século passado, século XX, nas décadas de 80. Nos finais do século XIX, ela se originou por causa das correspondências e aulas por correspondência. E a partir dos anos 80 do século passado, ela começou a evoluir. Só que ela estava dirigida a treinamentos em empresas, especialmente a treinamentos em empresas e tutoriais. Mas, de fato, há uma universidade na Espanha que tem um campus virtual. E mais ou menos em 2010, ou um pouquinho antes, algumas universidades começaram cursos de aprimoramento, diplomados, cursos de especialização na área da saúde, especialmente. Eu tenho conhecimento dos cursos na área da saúde em universidades brasileiras, onde a educação era semipresencial. E os alunos profissionais da odontologia, especificamente, viajavam uma vez por mês, ficavam uma semana no Brasil, recebiam as aulas presenciais e o resto do tempo eram aulas à distância. A educação à distância, ou e-learning, conhecido em inglês como e-learning, continua a sua evolução, seu progresso e dá passo a um tipo, dentro dessa modalidade, chamado blended learning,
ou B-Learning, que não é mais que educação à distância de caráter misto. A Dolores Alemany, da Universidade de Alicante, na Espanha, em 2017, falou um pouquinho disso. Ela disse que ela se referiu à educação à distância como aquele planejamento docente, porque é do professor, ou parte do professor, focalizado nos processos de aprendizagem, onde as tecnologias de uso presencial, ou seja, físico, no caso das universidades ou dessa universidade brasileira, quando os alunos viajavam ao Brasil, essas aulas presenciais, físico, e não presencial, virtual, quando eles entravam na internet, procuravam um material ou recebiam aulas virtuais, são combinadas com os... E isso é feito com o intuito de melhorar o processo de ensino-aprendizagem. O objetivo dessa combinação de modalidades é melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Agora vamos falar um pouquinho sobre os tipos de educação à distância, pelas siglas EAD ou EAD. Simplesmente trata-se de uma formação à distância usando recursos interativos. E ela tem uma grande vantagem porque pode ser feita em qualquer lugar. E pode ser síncrona, isto é, com um horário determinado, em tempo real, ou pode ser assíncrona, isto é, o material fica ali gravado e o aluno, no tempo em que puder, no horário em que puder, o aprendente, que também é chamado, entra e recebe o treinamento. Os tipos de EAD, como falamos quando nos referimos ao conteúdo, quando estávamos explicando o conteúdo, são e-learning, ou aprendizagem em linha ou online, B-Learning, que é a aprendizagem mista, e M-Learning, que é uma aprendizagem eletrônica com mobilidade, simplesmente com equipes eletrônicas como celular ou tablet. Então, no e-learning, o estudante está online, numa aula virtual, quer dizer, professor e aluno separados, cada quem atrás da tela, unidos pela internet e em tempo real ou não real, recebe o treinamento. Por isso diz aqui, síncrona ou assíncrona. O B-Learning integra a tecnologia em linha, ou seja, online, e essa tecnologia e os meios digitais com as atividades tradicionais de sala de aula, ou seja, em algum momento, o aluno ou o aprendente está numa sala junto com o professor. E eles discutem o que foi aprendido ou pesquisado em linha, o que o professor deixou em linha. E essas atividades são dirigidas por um instrutor. E o M-Learning é um pouquinho parecido ao B-Learning, mas o acesso aos conteúdos educativos é feito através de um telefone celular ou telemóvel, ou através de tablets, ou qualquer outro meio, que permita uma mobilidade. Essas modalidades de ensino à distância requerem de plataformas e ferramentas, requerem de recursos. O que são as plataformas e ferramentas? Simplesmente são aplicações que estão instaladas num servidor. E
elas são empregadas para administrar, distribuir e controlar essas atividades de formação presencial de uma instituição ou organização. Então, é como se fosse o colégio ou a instituição onde entra a sala virtual. E tudo é virtual. Para que servem? Servem para criar e configurar cursos. Você pode fazer o seu curso, o curso de português, ou para como língua estrangeira, pode registrar professores, matricular os alunos, assinar cursos ou tarefas a um aluno, porque pode assinar uma tarefa especial a determinado aluno que falhou ou faltou, realizar avaliações, elaborar relatórios de progresso, relatórios de avaliação e publicar os conteúdos e atividades. Há dois tipos de plataformas e ferramentas. O tipo aberto ou open source e as plataformas de código fechado ou proprietário, que significa há muitas plataformas. E agora, por causa da quarentena obrigatória pela pandemia da Covid-19, e todo mundo foi obrigado a estar dentro de casa, e a educação continua, surgiram muitas plataformas. De fato, os países nórdicos, as empresas de países nórdicos abriram o acesso a certas plataformas que não eram gratuitas e as colocaram em forma gratuita para ajudar no processo de ensino-aprendizagem. Então, as de origem aberta quer dizer que além de entrar em algumas de graça, podem ser modificadas na sua estrutura e adaptadas às necessidades do professor e do aluno e ao estilo do professor e do aluno. São muitas. Entre elas está Ilias, está WordPress ou Edmoodle, que é uma das mais fáceis, que é essa daqui, Sakai, Camilo, OpenEDX, Ilias, né? Algumas são plataformas exclusivamente para a educação, salas de aula, outras plataformas são para treinamento em empresas, outras plataformas são só para vídeos, outras só para gamificação, jogos, outras para atividades, recursos para atividades divertidas, para ajudar na educação à distância, no ensino primário, especificamente, e as de código fechado. Isso quer dizer que o professor não pode mudar a estrutura da plataforma, ele deve aceitar a estrutura e trabalhar com ela. E algumas dessas de código fechado, elas são de graça, outras não, exigem um pagamento. Temos a Bibi Blackboard, aquele professor que sente que não é professor se não tem o quadro de giz ou o quadro acrílico. Então, tem o Bibi Blackboard. Existe Zoom, que é a plataforma que nós estamos utilizando agora, o YouTube também, a Educativa, o Google Classroom, que é uma plataforma de graça e muito interessante, e nós descobrimos com esta pandemia. Educatina também, Zoom Total, o Moodle para Android, e-college, Course Sites, Educatina, e muitas. São muitas.
E a minha sugestão é que o professor trabalhe com aquela plataforma na qual ele se sente confortável, aquela plataforma aquela plataforma que ele domine, que ele conheça. E os recursos da educação à distância são simplesmente o que você usa para passar esse conteúdo, o que você usa para passar esse conteúdo. Então, eles podem ser recursos impressos, como os textos guia, os manuais ou as unidades didáticas. Pode ser recursos auditivos, podcasts, programas de rádio ou audiovisuais, como a TV, os vídeos, as teleconferências, o webinar que está na palestra também agora, as mídias, a televisão interativa e os recursos informáticos, que são os softwares, né, o sistema multimodal e as novas tecnologias, que são as famosas TIC, como a internet, correio eletrônico, certas redes sociais, como o Instagram, para aulas muito curtas, os fóruns, chat, blogs, o WhatsApp, que também é muito útil, e os calendários diários, mural de avisos, entre outras. As conferências por computador, entre outras. E temos a gamificação, que também é um recurso muito interessante e que está agora tendo muito sucesso. Vamos falar um pouquinho das TICs. TIC significa tecnologia de informação e telecomunicação. Então, são elementos e técnicas utilizadas no tratamento e transmissão de informação, principalmente na informática, internet e telecomunicações. Ou seja, elevar a tecnologia, informação e telecomunicação ao ensino. Em 2006, Bobadilla disse ou referiu-se às TIC como um sistema aberto e dinâmico de recursos tecnológicos que permitem criar ferramentas e usar materiais e informação diversos e abundantes para estimular o desenvolvimento e pensamento analítico e criativo do aluno e do professor, possibilitando a aprendizagem, a fim de que ela pudesse ou possa ser atingida, claro, com professores devidamente capacitados e ser recebidas pelos estudantes e a comunidade educativa, sensibilizados para a mudança. E ele simplesmente considera a importância desse recurso tecnológico na educação. E o que é gamificação? Gamificação é uma forma de adaptar os recursos os benefícios dos jogos, que são aditivos, os jogos em linha, na educação, a educação, né? Então, a lógica e a metodologia dos jogos, a educação, para trabalhar com conteúdos difíceis, mais difíceis e complexos, e tornar esses conteúdos em materiais acessíveis,
facilitando esse processo de aprendizagem. Então, quando a matéria ou o conteúdo da matéria é muito difícil e o aluno não consegue entendê-lo, então os jogos entram, a metodologia de jogos entra para fazer com que esse conteúdo seja, ou os conteúdos também pesados, chamados pesados, que o aluno não gosta, então para fazê-los mais chamativos, divertidos e obter essa mudança de comportamento e atingir o aluno e obter essa mudança de comportamento. Então, essa palavra gamificação vem da palavra inglesa games, que significa jogos. E foi descoberto que, e todo mundo sabe, que os jogos geram ou produzem uma adição. Quem não tem tido contato com algum, especialmente nos adolescentes, mas nos adultos também, quem não tem tido contato com algum adolescente que está sempre com o telefone, ou um adulto, porque os jogos chamam a atenção. Então, estudando o processo e a metodologia que utiliza, perceberam que ela podia ser utilizada na educação. Agora, uma sugestão aos futuros professores e também aos professores em exercício que estão do outro lado da tela. Não abuse do recurso, não abuse da estratégia. O que vocês aplicaram com sucesso numa turma, não necessariamente vai ter o mesmo sucesso noutra. E por isso, volto a repetir as palavras do Dr. Rainer e do professor Henrique de Sá. A planificação é muito importante. Conhecer o aluno, a turma, o quem, para quem, o que, onde e quando. No planejamento. Os jogos, a gamificação, tem muitas vantagens. Ela pode ser aplicada em aulas presenciais, no ensino tradicional, e ela pode ser aplicada em qualquer modalidade da educação à distância, porque ela disponibiliza diferentes experimentações. Ela leva o professor e o aluno a experimentar. A gamificação desafia o aluno. Tem jogos que desafiam os conhecimentos. A retroalimentação é rápida, não tem que esperar. Então, esses ciclos de retroalimentação ou feedback são rápidos e a dificuldade de cada um desses jogos é ajustável às capacidades dos alunos. O mesmo jogo pode ser adaptado para uma turma do primário, do ensino primário, ou do ensino secundário, ou até um adulto, aumentando o grau de dificuldade. Dentro de uma mesma turma, pode ser aumentada o grau de dificuldade. Você começa do menor para o maior, ou seja, do mais fácil para o mais difícil. Eles permitem uma divisão didática em tarefas, porque tem jogos que permitem tarefas. Então, cada tarefa atinge-se um objetivo. Deve ser atingido um objetivo, então. E o professor avalia. E ele ensina, ele
deixa saber na experiência do aluno que o erro e as correções podem ser vistos como desde um ponto de vista divertido. Não que o erro seja divertido, ninguém gosta de errar. Ninguém gosta de ser corrigido, mas no erro e na correção se aprende. Então, a gamificação valoriza isso. E o aluno entende que ele é humano, que ele pode errar, o professor também. Ele pode errar, mas que ele deve corrigir e que tem as habilidades para fazer as correções e aprender. É isso que diz a Bíblia, de todo justo cai e se levanta e segue. Então, antes, em tempos anteriores, o erro gerava frustração e trauma, e a gamificação permite que não haja isso, que haja um pouquinho de frustração, claro que sim, porque errei, perdi, mas imediatamente eu posso estabelecer a solução e me levanto. Ele trabalha com storytelling, que é maravilhoso para a produção de textos, e propicia também as dinâmicas grupais. E com as dinâmicas grupais, nós desenvolvemos a socialização. Porque tem jogos que requerem a participação de vários alunos. Nós temos que lembrar que no ensino secundário estamos trabalhando com adolescentes. Uma média entre 11 e 17 anos, e que o adolescente passa por problemas, por dificuldades, e que os hormônios estão ali à flor de pele, sensibilidades, e muitos deles com muitas inseguridades próprias da idade. Então, alguns são tímidos, não gostam de trabalhar em dinâmicas grupais sérias, ou então estão sentindo que são avaliados, e isso produz certa insegurança, e a dinâmica grupal na gamificação faz tudo com que tudo seja divertido e o aluno se relaxa um pouquinho mais. Então, ele está aberto para aprender. Essas são as vantagens da gamificação. Mas, repito, não se deve abusar dos recursos. Assim como vocês não devem abusar de música, então em todas as aulas só música, ou em todas as aulas só tecnologia, ou em todas as aulas só jogos, devem procurar o equilíbrio. Agora nós vamos falar um pouquinho da nossa experiência no Google Classroom. Google Classroom é uma plataforma do Google. E ela permite a criação de salas virtuais. Ela é uma plataforma de código fechado, ou seja, ela oferece uma estrutura e o professor deve adaptar-se a essa estrutura. Com o estabelecimento da quarentena pela pandemia da Covid-19, na escola nós fomos obrigados a estar em casa. E essa quarentena aconteceu no final do segundo momento do ano letivo, deste ano 2020. Então, por indicações da direção e subdireção da escola, nós começamos um repasso do primeiro momento.
e tinha que ser à distância. Nesses países da América Latina, conhecíamos pouco a educação à distância, se bem ela estava desenvolvendo-se, nós conhecíamos pouco. Eu devo admitir que não sabia muito. Então, descobrimos esta plataforma e eu fui aprendendo nela junto com os alunos. Vamos entrar um pouquinho, vamos falar um pouquinho da nossa experiência com a plataforma Google Classroom na escola. Ela é uma plataforma de código fechado, isto quer dizer que ela tem uma estrutura determinada e o professor não pode modificar essa estrutura. Quando iniciou a quarentena, nós fomos obrigados a dar aulas à distância. Estávamos no final do segundo momento, na avaliação, e começamos um repasso, mas a quarentena se estendeu e recebemos a instrução de iniciar o terceiro momento à distância. Então, nós usamos essa plataforma. Ok. Eu gostei tanto dela que eu abri 5 grupos. Então, eu trabalhava com 2 turmas de terceiro ano, A e B, divididas em 2 grupos cada uma. Quando eu abri a sala virtual, uni todos os grupos num só. Mas, como eu trabalhava também com o WhatsApp, no WhatsApp eu fiz 2 grupos, terceiro ano A e terceiro ano B. Quando se abre uma sala virtual, a plataforma gera um código, um password. E ao convidar porque é um tipo de plataforma que se entra por convite, ao convidar os alunos para poder entrar, eles devem usar esse código, é muito importante que eles guardem. Esta plataforma está dividida em 4 áreas de trabalho, né? O home, a página de início, que eles chamam de tabelão para nós seria, né? A parte de trabalho de aula, as pessoas que ficam, os alunos ficam matriculados aqui e as qualificações. Então, por convite, pelo correio eletrônico, entra aqui e digita o correio do aluno e convida. Nesse convite está esse código, tem que avisar que não percam. E os alunos ficam registrados. Eu também convidei a professora que trabalhava comigo, a parceira, né, de quarto ano, trabalhávamos juntas por causa do programa piloto e o controle de estudos do colégio. Então, na página de início, eu dei uma bem-vinda explicando como nós íamos trabalhar. Nós respeitávamos os horários da escola, trabalhávamos de segundas e terças, de 9 ao meio-dia, para não estressar os alunos. E nessa hora eu estaria aqui na página com o WhatsApp na mão, dúvidas por aqui, e explicando ou publicando o material. De tal forma a estabelecer um hábito neles, sem estresse. A primeira coisa que eu fiz para trabalhar, eu dividi por assuntos, que em espanhol é temas, né, que está em espanhol, por assuntos, o conteúdo do terceiro momento. Então, cada assunto era avaliado
nós tínhamos que fazer 3 avaliações, ou seja, ter 3 estratégias de avaliação. E, por exemplo, o substantivo, né, por causa do nível deles A1, devo dizer que era uma turma de meninos e meninas, numa escola particular, classe média alta, classe média e bolsistas, com uma média de idade entre 14 e 15 anos, e mais meninas do que meninos. Uma turma em total muito heterogênea. Então, como o filme Rio é muito conhecido e criança, jovem e adulto gosta, então eu usei a música inicial do filme Rio, do Carlos Saldanha, e eu lancei uma pergunta, eu fiz uma pergunta aqui. O que tem em comum essas palavras? Eu peguei palavras da letra da música. Junto com o artigo, eu peguei os substantivos e lancei a pergunta. Imediatamente, quando a pergunta é publicada, imediatamente o aluno recebe um correio e responde. E foi interessante ver as respostas dos alunos. Depois, esperei um tempo, então publiquei o vídeo com a letra e um questionário. E as instruções eram: vejam o material, respondam o questionário, cantem a música. As instruções em espanhol e em português, sempre, por causa do nível deles. Eles estavam aprendendo a primeira vez, o primeiro contato. E é uma matéria que foi classificada dentro da CRP, que em outra webinar vocês vão receber uma palestra sobre isso e vão conversar sobre isso. E eles, quando é uma CRP, o aluno sabe que na escola pública não é de caráter obrigatório, mas na escola particular, por causa das normas da escola, eles devem assistir. Então, eles não gostam, porque é uma coisa imposta, e adolescente não gosta disso. Por isso que as aulas devem ser bem divertidas, bem interessantes, bem cuidadas, bem planejadas. Aqui eu fiz um questionário online, né? A canção chama-se A Vida é um Favo de Mel, e eu sempre colocando, veja, sempre colocando a tradução em espanhol, e eu dei a explicação, coloquei as mesmas perguntas, a letra da música, aqui, em português e em espanhol, entre parênteses, para que fique certo, bem esclarecido que há uma diferença, português e espanhol. E depois perguntas relacionadas com esse questionário. E no final, as perguntas vão sempre do mais simples ao mais complexo, e depois eles dão enviar. Muito bem, saímos daqui, ó. Depois esperei um tempo e eu publiquei vídeos relacionados com substantivos sobre as apresentações. 2 vídeos. Pedi para eles assistirem. Depois, essas tarefas eram publicadas porque a plataforma permite a publicação da tarefa, né? E ela é feita automaticamente, e também você
pode dar uma qualificação. No início, eu não dei. Então, sempre enfatizando, sempre falando, aí eu fiz um questionário sobre as apresentações, trabalhamos com a família, porque a avaliação final era sobre a família. E os vídeos falam da família e iam do mais simples até o mais complexo. Davam enviar. Muito bem, saímos daqui. Depois, outros vídeos em situações interessantes, como vídeo na padaria e o questionário relacionado com o vídeo, sempre. Depois, trabalhamos com a família. Então, essa atividade foi um pouquinho mais complexa. Por favor, vejam os vídeos e tomem nota do vocabulário. Um vídeo com as duas variantes, porque o português não é uma língua que pertence a um país, ela é uma língua que pertence, que é comum a um grupo de países e que é um tronco e ela tem variantes. Então, ela tem a variante africana, a variante europeia e a variante brasileira. E o professor deve conhecer isso e o aluno também. Então, é um vídeo com a variante brasileira, um vídeo com a variante europeia e um vídeo sobre substantivos próprios. Depois eu fiz um questionário sobre a família. Esse questionário tinha um valor, porque o aluno tem que saber que ele tem que ter disciplina e ele tem que fazer. Então, e o professor deve medir o progresso na aprendizagem. Então, de vez em quando, podemos fazer atividades assim, sem avaliação, mas de vez em quando também temos que fazê-la, né? Avaliadas, com nota. Então, aqui eu usei um formulário que oferece a página, que é muito similar ao programa Word. Veja que ele é muito similar. E era como uma prova curta. Eles deviam responder usando toda a informação que já tinham aprendido. E, ao final, sempre uma pergunta um pouquinho mais complexa. Eles respondiam e enviavam para mim. Podiam fazê-lo através do correio eletrônico, através da página, ou inclusive tirar fotografias, como muitos fizeram, e enviar pelo WhatsApp. Muito bem. No final, todas essas atividades prepararam o aluno, claro, para a avaliação final. A vantagem desse tipo de questionários, nesse tipo de páginas, é que ela permite que possa ser corrigida imediatamente e eles recebem a retroalimentação imediata, em forma imediata. E eles podem corrigir e reenviar. E o professor sabe se o aluno corrigiu o erro. Isso ajuda também a eles saberem que não que os erros podem ser corrigidos. No final, nós fizemos a avaliação, a primeira avaliação, que era um tríptico, folheto digital, a árvore genealógica, e deviam falar um pouquinho da família. Então, eu dei as instruções em português e espanhol, e eu coloquei um exemplo. Eu sou desenhador gráfico, então gosto de trabalhar com fotografias e tudo isso. Então, eu desenhei um tríptico
com árvore genealógica, para eles terem um modelo. E eu gosto de trabalhar com fotografias, mas eles não eram obrigados. E tinha a alternativa, a opção de fazê-lo em forma manual, tirar fotografia, enviá-lo pelo correio, pelo WhatsApp, ou fazê-lo em forma digital e enviá-lo pela plataforma, ou pelo correio, pelo WhatsApp. Então, esse foi o modelo. Sempre vocês devem sempre dar as instruções e esclarecer antes do trabalho, esclarecer o trabalho e sempre pedir que não copiem, que eles desenvolvam a própria criatividade. E assim nós trabalhamos o substantivo e isso preparou para os artigos e as combinações e depois preparou para o adjetivo e entrar nas descrições. Então, por exemplo, para trabalhar os artigos e as combinações, eu tomei de modelo uma personagem popular brasileira, que é a Mônica, a Turma da Mônica, de Maurício de Souza. E ele tem um vídeo, porque o Maurício de Souza, ele fez uma versão de um clássico, de um conto de fadas da Branca de Neve. Ele fez versões com a Turma da Mônica dos clássicos de Andersen, Grimm e Perrault. E a Branca de Neve é uma história muito conhecida. Ele não alterou muito a história, isso, eu gostei muito disso, e ele fez de uma maneira muito divertida e lançou o vídeo. Então, tinha o vídeo e o texto. A instrução, o trabalho essa tarefa foi um pouquinho mais complexa e começou com o vídeo, começou assim, o vídeo, o texto, o questionário e depois o material preparado por mim. As instruções: primeiro, assista ao vídeo; em segundo lugar, leia o texto; em terceiro, responda o questionário; e por último, estude. Vamos ver um pouquinho o texto, né? Leia o texto primeiro, leia o texto, leia em voz alta o texto, agora leia de novo e preste atenção. E eu trabalhei como se estivesse com eles, na sala com eles. E eu queria que eles sentissem essa interação. Então, preste atenção. Sublinhei as palavras, os substantivos, né, e os artigos. Ressaltei e sublinhei. E, em outra letra, a tradução em espanhol, por causa do nível. Depois, uma tabela, né, separando e uma perguntinha. Ok. Uma vez feito isso, eles deviam entrar no questionário online. Confesso que gostei muito desses questionários. E sempre do mais simples ao mais complexo. A plataforma dá para trabalhar esse tipo de questionários, é muito fácil, muito fácil, muito divertido, e eles enviavam. Por último, deviam estudar, né? Então, esse material, uma produção minha, o material está em PDF, mas originalmente em PowerPoint, sobre os artigos, versão da Turma da Mônica, para relacionar o texto. O texto, ressaltando de propósito as combinações e os artigos em uma letra de maior tamanho,
ressaltando os substantivos para estabelecer a relação e depois a explicação. Observe a maçã, uma maçã, e então, através de mapas conceituais, trabalhando a relação entre artigo e substantivo, em singular, e de uma vez, gênero e número. A explicação. Esse material é um material muito básico, mas abre a porta para que eles pesquisem e aprofundizem a pesquisa, né? Aprofundem a pesquisa, desculpe. Então, depois a explicação, né, do tipo de artigos definidos e indefinidos, as palavras com ilustrações, a aplicação deles, né, um alerta, e para entrar, então, com as exceções, e depois as combinações. O que é uma combinação, as combinações com exemplos, a tabela com as preposições. Sempre repito, e não vou cansar de repetir, sempre do mais simples ao mais complexo. E aí, depois trabalhamos com meios de transporte, aplicando combinações e os números para seguir com a seguinte avaliação. E dessa forma, nós fomos trabalhando essa plataforma. Ela dá para criar, publicar e qualificar. As avaliações ficam, ela vai somando e as avaliações ficam aqui, mas eu tinha a minha própria tabela. Dessa forma, nós fomos trabalhando com os alunos. Eu quero dizer que a experiência com o Google Classroom foi muito interessante e valeu a pena. Eu observei que alunos que tinham no início um total desinteresse e uma rejeição, até uma rejeição pela matéria, mudaram totalmente seu comportamento ao ponto de telefonar para mim, mandar mensagens, pedindo a tarefa, pedindo as datas, dizendo que não queriam perder a avaliação e que entravam na plataforma mais ou menos depois de 3 semanas, nós fizemos uma aula virtual e os alunos que não podiam estavam pelo WhatsApp através do chat. E o resto, porque a realidade dos alunos é bem diferente uma da outra, então quem não podia ficava ali. Então quem não podia ter uma reunião síncrona, depois entrava e recebia de forma assíncrona. E assim fomos trabalhando. Houve casos de alunos que de não entregar tarefas e ter uma qualificação mais baixa, aumentarem, mudarem, e no final eles foram melhorando a qualidade dos trabalhos, e foi muito, muito satisfatório para mim como professor. A nossa apresentação, e eu antes disso, eu quero dizer a vocês que os resultados com os alunos foram maravilhosos, houve um aumento na nota,
e em comparação com a do primeiro momento, foi, em muitos casos, foi foi incrementada, e eu passei de ter alunos que aceitaram a matéria porque eram obrigados pelas normas da escola, porque essa matéria ela foi classificada como uma CRP. Na Venezuela, criação, recreação e produção, então ela não é de caráter obrigatório nas escolas públicas. Nas escolas particulares, pelas normas da escola, o aluno é obrigado a entrar em sala de aula, mas os alunos sabem disso e eles eles acreditam que ela não tem um peso no currículo, mas tem sim, e eles ainda não assimilaram isso. Então, eu passei de estar numa sala de aula com alunos que não conheciam o professor, era a primeira vez que viam essa pessoa, numa matéria com muito preconceito e muitos alunos não achando que devia ser a da sua nacionalidade e não português. E eu tinha um desinteresse muito alto e muito grande, e eu passei de ter esses alunos a ter uma aula com uma turma com alunos muito interessados, que fizeram uns trabalhos ótimos, maravilhosos, produziram uns textos muito bons, e eles passaram da apatia, de uma apatia a telefonar, a mandar mensagens: professor, a tarefa, não esqueça, quando é o limite para entregar, e com umas notas. E tem um caso especial de um aluno especial e de uma aluna que ela não apresentava os trabalhos e mudou, o comportamento dela mudou, e ela chegou a participar nas maratonas de leitura em comemoração da língua portuguesa, do Dia de Portugal, da CLP. Ela passou a participar em vídeos que nós criamos e ela melhorou a leitura e melhorou a nota final. Então, para mim, isso foi um presente muito, muito grande. Isso foi de grande satisfação. Concluí que o trabalho valeu a pena. Então, para concluir esta palestra, eu quero dizer a vocês que o mundo continua a girar e que a tecnologia vai avançando cada vez mais depressa. E nós, como professores e futuros professores, devemos adaptar-nos aos tempos e às circunstâncias, que não devemos abusar dos recursos, devemos planificar, planejar as nossas aulas, estudar, estar dispostos a aprender, trabalhar com aquelas tecnologias que conhecemos ou com as quais nos sentimos mais confortáveis, não copiar, senão a experiência dos outros, considerar a experiência dos outros para procurar o nosso próprio estilo e desenvolver o nosso próprio estilo. A evolução da tecnologia e a educação à distância, essa nova normalidade de quem todo mundo fala, não implica a desaparição da figura do professor. Pelo contrário,
ela leva o professor a aumentar a responsabilidade no ensino, na educação e no processo de ensino-aprendizagem. Ele deve envolver-se, ele deve incluir-se nessa e aprimorar as suas aulas, as suas técnicas, e ele deve aproveitar as vantagens que oferece a tecnologia para o bem da educação. Não se trata de substituir o ensino tradicional pela modalidade à distância. O objetivo e o sentido da educação à distância, nos seus tipos de learning, be-learning e learning, é simplesmente o de aproveitar as ferramentas que a tecnologia oferece em benefício da educação. Eu espero que este pequeno esforço tenha sido de grande utilidade para todos vocês que estão do outro lado da tela. Muito obrigada, novamente, muito obrigada pela oportunidade e pela atenção. Qualquer dúvida ou comentário, por favor, façam no site ou nas redes sociais da CLP, Centro de Língua Portuguesa UPEL Maracai, ou pelas redes sociais. Um grande abraço e espero que vocês continuem e desfrutem da próxima palestra e que tenham gostado desta. Um grande abraço de novo. Até mais.